Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui para mais um relatório de gestão do GGRC11, relatório esse de maio, né, Diego? Um relatório cheio de notícias aí para a gente comentar. Parece o de dezembro, mas é o de maio, cara. O ano tá passando tão rápido aí que parece que a gente já tá no final do ano quase. Poxa, a gente precisa tentar ser breve aqui, porque tem muita informação nesse relatório. Tem muita informação, vamos tentar resumir para não ficar muito longo, mas enfim, a gente vai tentar, na medida do possível aqui, passar o máximo de informação de uma maneira compacta aí para os investidores. Vamos lá então falar um pouquinho sobre o relatório. Pessoal, a página inicial aqui, informações do fundo, ainda está com o patrimônio, né, com o valor de mercado, antes do encerramento da oferta. O que isso quer dizer? Que agora quando virar o mês de junho, provavelmente a gente vai chegar próximo de 1,2 bi de patrimônio, patamar interessante do fundo, coloca a gente talvez no ranking lá dos fundos do segmento logístico industrial, né, o GGR estava em oitavo, deve ganhar uma ou duas posições, Diego, encostando ali no G5, a Champions League, né? Tá pronto para jogar na Champions League já? É isso aí, cara. A gente vem crescendo aí de forma estruturada justamente para conseguir tratar de igual para igual com esses grandes, né? Inclusive, saíram algumas pesquisas aí que o GGR se destacou bastante em relação ao yield pago, né, para o cotista. Então, assim, sendo um dos fundos com melhor yield aí do mercado, né? Pois é, a gente divulgou até início agora de junho, né, que estava entre os 5 fundos aí de todo o IFIX, com os maiores retornos totais, né, entre dividendo e cota. A cota caiu um pouquinho em relação ao início do ano, mas os dividendos continuam bons, continuam sendo pagos recorrentemente, e com isso o fundo ficou entre os 5 aí até o início de junho, né? Precisa fazer ao final do mês uma nova análise, mas o fundo vem mantendo aí uma posição importante entre os melhores fundos do mercado. O dividendo 0,09 ainda, né? A gente continua pagando aquele guidance projetado, a gente revisou o guidance, vamos falar um pouquinho disso, e agora, fechamento do semestre, a gente deve distribuir um pouco a mais, conforme já adiantado no último relatório, a gente tem aquele finalzinho do semestre e devemos distribuir por volta de 0,095, né? Isso já foi adiantado no último relatório, mas só reafirmando aqui que a gente deve manter esse guidance. A partir aí do segundo semestre, a gente volta a distribuir o básico de 0,091, tá, pessoal? Então a gente deve manter esse compromisso aí de distribuir esses rendimentos projetados, que a gente vem, inclusive, entregando um resultado melhor, né? Porque o último mês do semestre realmente mostra o que você ganhou enfim, ganhos não recorrentes ou de eficiência operacional, e com isso que sobra, você dá um pouquinho a mais aí no último semestre, pessoal, ficar feliz. E a gente fala até um pouquinho mais para frente aqui, Pedro, no relatório, logo na sequência aqui de fechamento da emissão da oferta, a gente, teve um aumento, então, no yield geral do fundo, no rendimento. Exato. Teve melhora no vault, enfim, não chegamos ao volume total ali que a gente queria, mas foi um volume importante que trouxe alguns benefícios aí para o fundo. Muito legal. Tem uma tabela ao longo do relatório que a gente vai comentar justamente o que o Diego está falando, né? O cenário antes da emissão, o cenário projetado que a gente divulgou no material publicitário da 7ª emissão e o realizado, né? Como o fundo ficou agora. E vocês vão ver que está muito próximo do projetado, só não chegou exatamente no projetado, justamente porque a gente não captou, a gente estava esperando por volta de 200 milhões, até 200 milhões, né, um resultado expressivo, a gente teve uma captação expressiva de quase 174 milhões, mas enfim, vocês vão ver que a tabela mostra que é positivo para o fundo, foi muito positivo. Bom, Diego, começamos aqui também o relatório, e já deixando o link, para quem não é inscrito no YouTube, não acessa aí a newsletter nossa, a gente já está colocando no relatório, né? Às vezes a pessoa acessa pelo sistema Fundosnet ou por algum site de busca, e ele consegue agora, pelo relatório, clicar no link e já assistir os nossos comentários, né? Vou deixar uma dica aqui, a gente tem visto alguns analistas, influenciadores, principalmente dessa última notícia aqui da aquisição do percentual do AAA, com algumas informações, diria até, Diego, que erradas aí sobre a operação, ou até rasas, superficiais. Então, assim, primeiro que o nosso canal de RI está à disposição, né? Basta ligar aqui, mandar e-mail, a gente agenda uma videochamada, um call e tira as dúvidas, né? E isso sendo influenciador, sendo cotista, você cotista do GGR é super bem-vindo a fazer isso, viu, pessoal? A ligar, entrar em contato. A
gente vai te responder. Não é que, talvez. Não, a gente vai te responder, vai te dar atenção aí. A ideia é criar justamente esse canal claro de comunicação com todo mundo, né, Pedro? Com certeza, mas eu diria que quem é profissional da área tem obrigação de falar com a gestão para eventualmente não passar informação errada ou informação inexata aí para o cotista, né? Então, para quem acompanha aí o fundo e faz relatórios, assista os nossos comentários. É claro, o analista ou influenciador ele pode expressar a opinião dele, né, de forma independente, mas sempre respeitando a informação correta, né? Então, assistam aqui os nossos vídeos, tenham a informação correta e aí sim você pode expressar a tua opinião de forma independente, né? Isso é inclusive positivo para o cotista, ouvir a gestão, ouvir o analista, ouvir o influenciador e criar aí a sua opinião, né? As operações, sobre o que está acontecendo no mercado, etc e tal. Perfeito. Bom, muita notícia aqui, a gente foi destaque em várias matérias, aí, principalmente em função do anúncio de encerramento da emissão e da operação com a Blue Macau, né, o BLMG 11, que é um fundo listado, mais especificamente sobre o AAA, que é o fundo que a gente fez o investimento. Tá nos principais canais de comunicação aí, né, Pedro? Mas, todos eles. Daqui a pouco a gente ainda comenta mais um pouquinho. Tem, você que não viu, eu e o Pedro, a gente fez aí alguns comentários no Fato Relevante, né, do AAA. Tá aqui, né, últimas notícias do GGS11. Aproveita aqui o link, quem ainda não viu, vale super a pena, porque a gente entra um pouquinho mais no detalhe, acho que aqui no relatório a gente não vai entrar tanto aí no detalhe igual foi no Fato Relevante para não ficar tão longo, tá? Exatamente. Bom, comentários iniciais, pessoal, vamos passar de forma rápida aqui, mas basicamente cenário externo e cenário local, né, a gente teve uma inversão aqui. Então, juros, aí Europa e Canadá flexibilizando já a política monetária, começando a reduzir, a efetuar corte de juros, né. Estados Unidos ainda não, o Fed ainda não iniciou o ciclo de corte de juros, mas o pessoal já espera que seja feito algum corte mais no final do ano. Por outro lado, no Brasil, série de notícias aí negativas com desancoragem fiscal, enfim, expectativas negativas aí sobre enchente no Rio Grande do Sul, o que o governo vai fazer para equacionar essa questão fiscal junto com política monetária e também essa destruição, né, causada pelas enchentes, que acabam obviamente atrapalhando a economia, a inflação. É um cenário mais complexo e o mercado já está precificando que não tem mais corte esse ano, né? Não tem como adivinhar, né, Diego? Pode ser que as coisas mudem e ainda pode ter algum corte residual, mas o cenário no Brasil é agora mais de manutenção ou um corte residual do que o ciclo que a gente estava imaginando de juros, taxa Selic aí menor que 10%, né? Isso aí, bom, foi um banho de sangue aí no mercado, Ibovespa que é o 3%, acumula queda de 9% no ano, dólar subiu, mas o IFIX manteve ainda, né? O IFIX manteve uma ligeira alta no mês de maio. Subiu um pouquinho, né? Manteve ainda uma alta acumulada no ano, mas se pegar junho agora, já caiu, né? Então já devolveu todos os ganhos, muitos fundos caindo bastante. E a nossa visão, né, Diego, é que isso é um bom ponto de entrada para quem tiver sangue frio e souber ler os fundamentos dos fundos, né? Porque, por exemplo, perfeito. Acho que tá ali próximo dessa gestão para entender o dia a dia dos fundos. Pode ter sim oportunidade boa. Eu vi muito fundo descontado, inclusive o GGR também nesse ciclo aqui. Pagando mais que 10 yield já, né? Pagando muito mais do que 10. Então, assim, você vê uma concorrência já muito mais para ali com a renda fixa, né? E, de novo, assim, é o momento, né? Daqui a pouco, você tem uma recuperação da economia, essa oportunidade pode passar. Exato. Claro que a curva de juros abriu, a NTNB batendo recorde de taxas, mas, ao mesmo tempo, você tem uma oportunidade de uma série de fundos imobiliários descontados, pagando bons rendimentos, com yields atraentes e com a potencial de valorização da cota ao longo do tempo. Tem que ter sangue frio, tem que analisar os fundamentos, né? Por exemplo, a gente olhando o GGR, entende que os fundamentos não se alteraram do fundo. É claro que você tem um custo de oportunidade aí de renda fixa e tudo isso, mas os fundamentos dos ativos e da estratégia do fundo continuam mantidos. Então é isso que o investidor tem que se atentar nesse momento, né? A gente até pelo outro fundo nosso, o ZAG, né? O Hedge Fund, o Multi-Estratégia, a gente tem aproveitado algumas oportunidades e aumentado a exposição em alguns fundos que a gente entende que tem desconto, né? Até para o investidor entender que a gente está também, até com o Losnak, que a gente apresentou recentemente, né? Ele é o responsável aqui pela alocação em líquidos
Então a gente está fazendo esse movimento também pelo outro fundo, justamente vendo oportunidades, assim como o GGR está apresentando em nossa visão. Esse yield aí é um pouco alto demais nesse momento, né? Bom, IPCA acumula uma alta no ano de 2,27, 3,93 nos últimos 12 meses, ainda aí na meta, né? Pouquinha coisa para cima do centro. E o GGRC, vamos falar dele aqui então, 7ª emissão de cotas, Diego. Concluída Com sucesso. Com sucesso. É isso? É isso aí, cara. Deu muito trabalho. Pô, mas acho que a gente encerra essa emissão já numa alocação rápida e gerando benefício para o cotista, né? Exatamente. Então, captamos aproximadamente 173 milhões de reais sem considerar o custo de distribuição dessa oferta. Acho que foi uma oferta positiva, a gente já vai falar um pouquinho mais dessa tabela, dos critérios e tudo mais, mas assim, uma emissão que melhora o fundo, que gera valor aí para o cotista. A gente já vai falar dos principais pontos disso, e nesse momento de mercado, super importante aí para que o GGR se consolide como um dos principais fundos do seu segmento, né? Então, assim, na nossa visão, o que é essa emissão, né? Muitas vezes o cotista olha e fala, pô, mas você mudou o guidance de 9 centavos para 0,091, isso não muda nada os rendimentos. Primeiro que assim, poucos ou quase nenhum fundo costuma aumentar rendimento após uma oferta, né? Porque muitas vezes ele dilui o cotista com a emissão de novas cotas, e aí por mais que tenha novas receitas, você tem mais cotas para distribuir, né, Diego? Então, Perfeito. Essa conta acaba ficando apertada. A gente entende que só de manter o rendimento ao final de uma oferta já é positivo, porque uma oferta faz você diversificar o portfólio, diminuir concentração em ativos ou inquilinos, né? Você melhora a relação da eventual alavancagem, você melhora o vault do fundo, enfim, tem uma série de itens aí que a gente colocou, né, que você, só de manter o rendimento já seria positivo. No nosso caso aqui, além de ter melhorado o portfólio, diminuído concentração, como é que ficou a Americanas e Ambev, Diego? Só para o pessoal ter uma ideia aí. Então, a gente acaba reduzindo bem aí essa concentração, né? Americanas, se eu não me engano, agora a gente cai aí para 16, 17% de concentração. Exato. E Ambev vem nessa mesma tocada de redução, né? Ambev, assim, desculpa interromper, só que são 3 ativos, né? A gente fala do inquilino como um todo, mas são 3 ativos no portfólio. Isso, e 3 ativos estratégicos, né? Um em Pelotas, outro em Itajaí e outro em Guarulhos, aqui, numa localização aí até privilegiada. Mas enfim, então a gente acaba reduzindo aí essa exposição a esses locatários. E com essa aquisição do AAA, pelo menos parte dele, né, Pedro? A gente entra num portfólio que, se a gente for precificar aí os 3 ativos que estão lá dentro, estamos falando de ativos aí na casa de quase R$1 bilhão, com locatários top, né? Sim. Ativos super modernos, estamos falando de em extrema, com nível de automação muito avançado, no Rio de Janeiro com locatário AAA, operando super bem, galpão, assim, o que tem de mais moderno. Os 3, né? O nome 3. Já diz o AAA, então... E São Bernardo nem se fala, pô, não é à toa que a Toyota e o Mercado Livre decidiu se instalar ali, e o Mercado Livre fazendo um last mile ali a todo vapor, rodando 24 horas. Exatamente, Diego. Só um ponto sobre concentração, quando a gente, acho que uns 2 relatórios atrás, 2 ou 3, a gente falou que o objetivo aqui nosso era não ter mais que 15% de concentração, né? Então a gente vem perseguindo essa meta. Ambev, por exemplo, já caiu de 15%, e Americanas, por mais que a gente entenda que é um ativo de muita qualidade também, é um centro de distribuição aí que serve para qualquer inquilino, nosso objetivo é não ter concentração de mais de 15% no portfólio, e a gente está muito próximo. Mas não é Americanas, é qualquer locatário. Qualquer locatário, não é Americanas em si. Uhum. Mas acho que assim, daqui a pouquinho, isso aí, até o final do ano a gente deve tá dentro dessas metas que a gente tem aqui para a gestão. Tá certo, pessoal? Daqui a pouco a gente fala das projeções aí e até deixar o pessoal aqui na expectativa. Foi otimista demais? Foi pessimista? Vamos aguardar, daqui a pouco você comenta um pouquinho. Legal. Bom, só falando um pouquinho, né, o AAA, que o Diego estava explicando sobre os ativos, mas ele é um veículo de investimento que tem agora Oaktree, a gestora do aí lendário
Howard Marks, então é um mega investidor americano, enfim, até o governo americano e Warren Buffett consultam ele, né? Então, se a Oaktree tá nesse veículo, já é um sinal, um indício aí de que tem qualidade no portfólio. Então, a Oaktree vai ter, depois dos aportes residuais que ela tem para serem feitos ainda, 50% do fundo, BLMG, né, da Blue Macau, com 25% e GGRC com 25% também. Ao final dos aportes da Oaktree, que a gente adiantou no fato relevante, mas eles garantem, né, até 2026, toda e qualquer amortização que o fundo tenha em função dos CRIs que ele carrega. Quer dizer, até 2026 a gente tem um cenário de que a parte ali dos juros, né, do CRI é casado com os recebíveis, né, e qualquer amortização vai ser utilizado dos aportes do Oaktree. Quer dizer, um cenário aí de voo de cruzeiro. Acho que o fundo tem muita qualidade. O ativo do Rio, Diego, para quem não viu o fato relevante, importante pontuar, né, que o pessoal gosta de olhar, já colocar problema, mas a Via Varejo, que agora voltou a ser Casas Bahia, Grupo Casas Bahia, está em reestruturação, está com problema, mais um inquilino, já tem Americanas, começa aquele bafafá, né? O que você viu lá quando você visitou o ativo? É importante colocar para o pessoal entender como esse ativo está. A qualidade dele é tão boa que mesmo estando no mercado mais difícil que é o Rio, o que foi possível verificar lá, Diego? E difícil, acho que é até uma forma temporária da gente falar, né? Porque, poxa, o Rio ele vem se desenvolvendo aí e de novo vem retomando aí as absorções, principalmente pelos galpões bem localizados. E esse galpão ele não é diferente. Pessoal, assim, a gente até recebeu algumas mensagens, falou, mas vocês foram lá visitar? Foi Pedro, né, Pedro? Vamos lá, pessoalmente visitar. Uma botinha para entrar? É isso aí, capacete. Pessoal, assim, a gente viu um imóvel muito moderno, muito bem cuidado, onde mais de 50% desse imóvel está sendo operado e utilizado pelo Grupo Assaí, né? Assim, numa operação muito intensa e muito impressionante. Assim, a gente viu, poxa, estanterias lotadas, empilhadeira, transpaleteira correndo para lá, para cá, a operação ali rodando quase que 24 horas e sem parar. E a mercadoria chegando assim, a quantidade de carreta que tinha na entrada desse empreendimento não é qualquer empreendimento que consegue comportar uma operação desse tipo. Eu fiquei impressionado, acho que eu nunca visitei um galpão com tanto movimento, Diego, com o cross-dock funcionando todo vapor, a área de espera dos caminhões, enfim, uma operação realmente impressionante. E só para deixar claro, o AAA, né, os cotistas, eles deram, né, essa autorização para que as Casas Bahia sublocassem um pedaço e rapidamente um inquilino como o Assaí teve interesse por 50%, um pouquinho mais que 50% do galpão, né, Diego? Esse foi a notícia positiva. Exato. E assim, de novo, só foi possível por conta da qualidade do ativo. Então você tinha toda uma área de estacionamento para carretas, para fazer realmente uma movimentação mais pesada que outros ativos aí talvez não comportariam, tá? E aí você acaba se destacando em função da localização, da qualidade do ativo, né? Ou seja, ele se torna atrativo ali para o mercado. Então, assim, a questão do Rio, o Rio teve uma baixa nas locações nos últimos anos. Ele vem recuperando isso, até porque, poxa, você tem uma população muito adensada ali com necessidade de abastecimento. Sim. E para isso você precisa estar muito bem localizado, para atender as lojas, seja de supermercado, atacarejo, enfim. Tem toda uma operação que ainda acontece lá no Rio, ela não parou. A cidade tem os seus desafios, mas é aquela coisa que a gente sempre fala, ativos de qualidade, quando o mercado começa a voltar, são os primeiros a serem beneficiados, né? Os melhores ativos, eles se recuperam muito antes. Esse galpão, ele é tão bem localizado, impressiona tanto a disposição e o tamanho dele, quando você está pousando no Rio, dependendo por onde você está vindo, você já observa ele, né, e chama atenção mesmo, você vê de longe, né? Então, assim, ativo no Rio, apesar de ser um mercado com seus desafios, a gente está super tranquilo, inclusive essa visita mostrou isso. Extrema, no coração de Extrema, o galpão também. No coração, acesso direto ali pela Fernão Dias, outros grandes players ali no entorno também. Todos esses galpões, pessoal, não é que eles estão lá sozinhos não, viu? A gente tem todo o entorno ali de infraestrutura, de outros ativos ali também na região, né, que corroboram aí para ter vamos dizer assim, um grande distrito logístico nas regiões. São né? todos hubs de logística, né? São muito bem localizados.
Pessoal, outra coisa importante para pontuar, como é um investimento em um veículo, né, um FII, a gente até colocou um conceito aí para quem não está muito habituado, diferenciando dividend yield, né, que é o yield do fundo, do cap rate. Então são termos em inglês aí que você usa para falar. Quando são dividendos que você recebe de um fundo, você fala em yield, né? Quando você fala no ativo, você usa o cap rate. São parecidos, mas são diferentes, né? Os Perfeito. termos. Por que a gente está colocando isso? A gente viu, de novo, uma análise aí de um desses analistas do mercado confundindo as coisas, colocando o cap rate da operação e falando que a gente pagou caro, porque o cap rate, ou o yield, né, que a gente tinha colocado, porque nesse caso é yield, só estava em 11,25 lá, que foi o valor da operação, porque o fundo tem crise e está alavancado. Mas, enfim, esses números, ele falou que o cap nosso, né, que está errado falar em cap, mas foi de 7,5, Diego. A gente fez a conta da operação desalavancada, quer dizer, se o GGR, além do equity que foi pago, fosse lá e pré-pagasse o CRI do fundo, né, que não é o caso, porque o CRI está bem resolvido, tá? Não, uma taxa super baixa. A 5,8 de média, IPCA mais 5,8, né? Então o CRI está super resolvido com o fluxo de recebíveis, mais aporte do Oaktree. Após isso, né, a gente vê uma situação confortável se precisar de algum aporte frente ao tamanho do GGR, né? O valor do CRI vai ficar menor e ele não incomoda a gente. E além disso, se a gente faz o pré-pagamento, seria um yield de 9,2 alavancado, Diego. Quer dizer, 7,5, me parece que ele Está distante. fez a conta errada aí. Por isso que a gente fica até um pouco chateado. Pô, a gente explica tudo aqui, faz os vídeos, vai lá e solta uma análise para o cotista dando informação que não é a correta. Tá? Então, de novo. Essa operação, pessoal, não tem faca no pescoço, nada disso. Realmente, assim, a gente trabalhou bastante para conseguir trazer ela para o cotista do GGS11 e ele poder surfar aí todo esse yield, esse dividend yield atrelado a esses ativos. Tá? Exato. Foram 4 meses de negociação e de documentos, né? Inclusive com a Oaktree a gente teve que celebrar contratos em inglês com advogados de fora. Então, assim, uma operação complexa que a gente entende que gera valor e bastante valor para o fundo, além de ser estratégico do ponto de vista aí, dos sócios, né? Então, só o organograma aqui mostrando como funciona a operação, os principais detalhes aí dos ativos, mas a gente também já pontuou isso aqui no fato relevante, mas fica novamente aqui o panorama total aqui do AAA, tá? Que é novamente um veículo, né? De uma forma de acessar um portfólio, podia ser uma SPE, mas no caso aqui é um veículo, um FII, porque ele é mais eficiente do ponto de vista tributário, tá? Quer falar a tabela aí, Diego? E aí, otimista, pessimista? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, como que ficou? Acho que quem vem acompanhando aqui as emissões do GGR sabe que a gente sempre coloca aí um antes da emissão e depois da emissão, né, Pedro? Para dar de fato aí uma projeção para o cotista e ele entender como que fica o fundo, porque às vezes, poxa, o cotista não tem informação muito clara de como o fundo vai ficar. Exato. Você falou no início, poxa, você vai aumentar o número de cotas, vai ter uma diluição maior, você vai dividir o bolo com mais pessoas, com mais cotistas, não vai, como que fica? Então a gente costuma dar esse quadrinho aqui de projeção, né? E se a gente comparar o que estava, isso aqui é material que estava inclusive no material da oferta, tá? Do material publicitário da oferta, exatamente. Exato. Então, assim, a gente vê uma situação ali, antes da 7ª emissão, PL de pouco mais de 1 bi ali. A gente até tinha arredondado em 1 bi. Isso. Projeção que a gente tinha, captando 100% dos recursos da 7ª emissão, 1 bi 220 ali aproximadamente. Pô, chegamos perto, né? Estamos aí 200 aqui. Na proposta de 1 bi 200, que é um grande fundo, um grande resultado. A gente sai de uma receita recorrente de 0,09 para 0,091. Cumprimos. Mesmo sem captar 100%. Tá aí o resultado, entregamos. Entregamos. A quantidade de cotas também aumenta, né, pessoal, em função aqui dessa entrada de recursos, né? A alavancagem a gente reduz significativamente, né? Estamos falando aí, pô, a gente estava em 9,2, com esse aumento do fundo aí a gente vai para 8,2, 1%. Lembrando, Diego, como a gente falou no começo ali, essa alavancagem bruta, pessoal, se pegar a alavancagem líquida, o que é ela líquida, né? Na verdade é caixa líquido, que a gente tem mais caixa do que obrigações agora. O fundo tem hoje uma posição
de caixa aí entre recursos aplicados em renda fixa, um pouquinho de cotas de FIIs, de aproximadamente 120 milhões de reais. E hoje as obrigações dele são menores. Quer dizer, o que a gente tem em caixa hoje, daria para pagar todas as obrigações e deixar o fundo 100% com zero de alavancagem bruta, inclusive, né? A gente vai falar, tem uma pergunta na sessão de perguntas e respostas, a gente vai falar um pouquinho de quais são os planos, tá? Mas, na verdade, o fundo hoje tem mais caixa que obrigação, Diego. Isso, perfeito. Não que não está direcionado, hein, Pedro? A gente já está com esse dinheiro Pois é, organizado. atrás de oportunidades aí, mas a gente tem capacidade de pagar tudo se quiser. É isso aí, pessoal. Bom, a ABL também a gente aumenta, sai de 375 para 464, tá? A concentração do maior inquilino também cai. No caso aí a gente até falou, era Americanas, que sai de 19,2 para pouco mais de 17%, tá? Número de inquilinos também, no geral, a gente acaba aumentando com essa entrada aqui desses inquilinos do AAA. Certo. E o vault, né? O que é o vault aí? A média ponderada dos prazos aí, de vencimento ainda desses contratos, que a gente aumentou. Pela receita, né? Pela receita, perdão, Exato. só fazer essa observação. E aumentou. Quer dizer, o panorama mostra, que esse resumo mostra que é uma oferta positiva de fato, né? Todos os índices aí melhoraram do fundo, então acho que não tem muito o que discutir, né? Para falar se é uma emissão que gerou valor ou não, e lembrando que foi feito com custos mínimos, né? Para o cotista entrar. A gente agradece aí, apesar do período de DP, sobras e montante, ter sido tímido, muito em função das condições de mercado. A gente agradece muito aí aos investidores que, enfim, deram seu voto de confiança aqui novamente para a gestão e para o fundo, tá, pessoal? Visitas, Pedro. Só falar rapidinho de extrato Cabreúva, né? Perfeito. Então, Cabreúva, a gente já falou do fato relevante. Infelizmente, o vendedor não conseguiu cumprir condições suspensivas aí e precedentes do negócio, e a gente teve que, na verdade, fazer um distrato porque elas não foram cumpridas, e aí você fica de mãos atadas, né? Na verdade, foi uma obrigação do vendedor e não nós. A gente estava pronto para comprar o ativo. Até vimos algumas notícias aí, comentários, não tinha captado, por isso que cancelou. Não é isso, pessoal. Tanto é que o nosso caixa está aí com possibilidade, se fosse o caso, de fazer o investimento, né? Mas foi uma condição, infelizmente, aí do vendedor, e talvez no futuro possa voltar esse negócio também, tá? Visitas? Falar um pouquinho aqui sobre as visitas, né, meu? Não paramos. Não paramos. Esse imóvel de Bentley tá super bonito, hein, Diego? Acho que, assim, aquela história de que, pô, os imóveis híbridos aí do nosso portfólio, que tem essa área de distribuição produtiva, administrativa, são imóveis aí que parecem sem distribuição mesmo. São, na verdade, né? Porque eles cumprem essa função também. Exato. Então tá muito bonito esse imóvel. Bentley era um imóvel industrial. Mas vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui que a gente trouxe aqui para o relatório, Pedro. Essa é a área produtiva, é a área industrial ali destacada internamente. Parece um CD, né? Parece um galpão. Na verdade é um galpão com características aí, algumas adaptações para que a empresa possa operar, né? Mas ele é um galpão, né? Na verdade, o imóvel. Teve também a visita a Copobras. Copobras João Pessoa, né? E visita a obra da Santa Cruz, fase 1 a todo vapor. Cara. Todo fechado já o galpão da fase 1, né? Todo fechado, a gente já está indo agora. Inclusive, pessoal, não sei se o pessoal está acompanhando, Pedro, a gente tem atualizado constantemente o acompanhamento de obra no site do GGRC11, tá? Tem evolução, né? Tem tudo evolução, mais. Tem fotos, a gente dá ali quase que em tempo real para o pessoal. Muito legal. Estamos entrando agora, assim, já na parte de pavimentação, drenagem final ali, daqui a pouco estamos entrando com o piso de dentro do galpão para fazer a interligação aí dessa primeira fase. Essa obra evoluiu muito rápido, pessoal. No último relatório, estava iniciando a cobertura. Então, o galpão, depois da fase crítica aí, de terraplanagem, fundação, cobertura, ele é muito rápido, né? A gente deve entregar essa obra agosto, setembro, né, Dir? Exatamente. E fase 2 já iniciou? A todo vapor também. Todo vapor, terraplanagem andando, daqui a pouco a gente vai trazer mais algumas imagens, a gente está acelerando aquele início ali, apertando bastante em níveis de projeto e planejamento para ela sair melhor do que a fase, a gente não pode falar igual, tem que sempre buscar a melhoria. Tá então certo. A ideia é que ela saia ainda melhor do que a fase 1. Legal, a fase 1 foi uma expansão do que já tinha, né? A fase 2 é completamente nova
e com certeza vai ser também nesse mesmo padrão ou melhor. Vamos falar de perguntas e respostas? Perguntas e respostas. Vamos lá. Começa lá, Diego. O GGRC11 tem intenção de se tornar um FII somente de galpões logísticos? Bom, pessoal, a gente tem aqui como planejamento reduzir aí, obviamente, nossa exposição nos galpões industriais, né? Até mesmo galpões mais antigos. Aí a nossa ideia é que ele entre numa linha de desinvestimento. Mas assim, a gente sempre tem que estar atento e buscando aí operações parecidas com o que a gente fez com o Rizobacter, né? Onde a gente tem uma linha industrial, mas junto ali um centro de distribuição e a área sede administrativa das empresas, né? Onde você Exato. tem um valor agregado muito alto, um investimento alto por conta das empresas, e não necessariamente especificamente só na atividade deles, atendendo qualquer tipo de atividade. Então lá na Rizobacter, se você chegar no escritório deles ali, na sede administrativa, você vai ver um escritório no padrão Faria Lima. Que empresa não gostaria de se instalar num edifício administrativo desse? O galpão, ele tem configurações, cross-docking, tem pé direito de 12 metros, tem sprinkler. Que tipo de operação logística não conseguiria se adequar ali e conseguir operar? Então a ideia é diminuir a exposição nesses ativos. Já iniciamos aí, né, o processo de alguns busca por players para um desinvestimento, né? Então deixar esses ativos para uma linha de desinvestimento e entrar nessas possibilidades aí de ganho para o fundo com esses ativos mais modernos. Legal. A 2. Bom, encerrada a emissão de cotas, haverá investimento em outros fundos imobiliários, Pedro? Pois é. Sobre essa questão, pessoal, eventualmente a gente pode fazer alocações táticas aí para otimização do caixa, né? Eventualmente para ter um rendimento melhor do caixa, mas serão pontuais e pequenas, né? Não relevantes aí, não muito relevantes em termos do tamanho do fundo. Em termos estratégicos, né? Então a gente tem o AAA, que a gente considera um veículo aí para ter participação em ativos logísticos de alta qualidade, e o SNLG, que, enfim, muita gente acabou não gostando muito da operação, mas a gente acredita que como maior cotista, ativista e esse momento de reestruturação do fundo, a gente vai surfar bons ganhos com ele. Inclusive, agora em junho, já voltou a distribuir. Então o fundo já distribuiu, e se fizer a conta do yield sobre o nosso investimento, dá mais de 12%. Né? Então ele distribuiu na banda de baixo da projeção, então a gente entende que ele pode ainda dar bons frutos aí para o fundo. São os dois fundos aí que a gente tem uma visão mais estratégica, tá, pessoal? Eu vou aproveitar aqui então, Pedro, vou te passar a bola na terceira aqui também. Como está aí a alavancagem do fundo com essa recente aquisição? Tá bom? Vamos lá. Alavancagem, então, como a gente falou, né? A gente tem hoje mais caixa pós-emissão do que obrigações em relação ao GGRC11, né? Dito isso, a gente vai avaliar, né? A gestão vai avaliar eventuais amortizações parciais ou integrais dos CRIs que a gente tem atualmente no fundo, que são dois, né? O CRI que foi utilizado para complementar Americanas e o CRI de Rizobacter, né? Em relação ao AAA, o AAA ele possui uma alavancagem dentro do fundo, dentro do AAA, como a gente já falou, casado com os recebíveis e que tem essa garantia de até 2026 da amortização pelos aportes Oaktree, e a gente considera que após esse período, o que sobra de saldo é confortável também para o GGRC indiretamente, né? Porque ele está exposto indiretamente como cotista e é um fundo que tem sua vida própria, ele pode eventualmente vender um ativo, pré-pagar o CRI também, então é outra coisa, né? A gente não pode simplesmente consolidar o balanço de um no outro, mas a alavancagem do GGR somente, né, basicamente hoje é negativa, né? Perfeito. Bom, fala com a Diegão, recibos da subscrição, a gente sempre bate recorde, né? Só que a gente não fica segurando, né? Poxa, pessoal, no dia 12 aí, então, já teve a conversão, né? E no dia 13 já ficou disponível aí para o cotista estar negociando aí no home broker, na tua plataforma aí de negociações, na tua corretora. Alguns dias só depois do encerramento da oferta, que ocorreu em 7 de junho, né? Então, no dia 12 já estava convertido, dia 13 disponível para negociação. Última, Diego, fala aí. O que a gente está pretendendo em termos de reciclagem de portfólio?
Bom, a gente, cara, já vem trabalhando muito firme, né, Pedro? Até comentei aqui que a gente já está buscando alguns players para montar essa linha de desinvestimento. A gente já tem um pacote aí em conversas aí com o mercado, de ativos, né? Onde a ideia é trazer uma receita extraordinária para o cotista e, poxa, a gente entende que tem valor nos ativos do GGR, no portfólio do GGR, e ter aí, de fato, essa reciclagem. O pipe está recheado ainda, então, poxa, tem que reciclar para trazer coisa nova, para distribuir, enfim, não paramos. Legal. Essa oferta, se tivesse mais dinheiro, a gente tem um pipeline para absorver mais coisa, mas infelizmente não dá para tudo. Acho que uma reciclagem eventualmente é importante para tirar alguns ativos mais antigos, para gerar um ganho não recorrente para o cotista e para que a gente possa comprar novos ativos também, né, pessoal? Acho que isso que é o interessante. Bom, então a gente vai encerrar, essa DRE só mostra aqui o mês a mês, a gente vai encerrar o semestre, distribuir o saldo para dar no mínimo 95% do lucro caixa, e deve ter esse adicional aí no último mês, agora de junho a ser distribuído em julho, tá, pessoal? E sobre o resto aqui do relatório, acho que sem grandes novidades. No próximo mês, sim, quando a gente consolidar os novos ativos e as novas, falar assim, cotas de fato, né, para o patrimônio tá mais alto, aí sim nós vamos ter mudanças aqui que a gente vai mostrar para vocês. Acho que esse gráfico da rentabilidade versus alavancagem, o pessoal gostou, né? Mostra uma relação risco-retorno legal aí, saudável do GGR. Enfim, acho que é isso. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Até a próxima.